Legal. E volta, é isso aí que é gostoso. Doutora, conta comigo, viu? E o que está acontecendo? Vamos lá que eu quero te ajudar, vamos arrebentar, hein, se Deus quiser. Eu vi, eu vi. Tá até aqui, eu separei na pastinha, doutora organizada, outro nível, né? Ó que legal, ó, já tá na sua pastinha aqui, já salvei. Nossa. Bastante gente, praticamente um time de futebol, faltou mais dois. Ele vendia para os filhos. Ó, você quer, filho? Eu te vendo aqui, ó, um pedacinho aqui eu cobro tanto. Tá. Ou seja, nem esperou esfriar ali, né? O momento já começou a cobrança, né? É, que horror, né? Ah, a doutora é um caso complexo, é caso complexo.
A doutora está do lado de quem? A doutora tá trabalhando para quem? Prestando serviço? Para o pessoal que tem na posse? Dos nove herdeiros. Fazer inventário de um imóvel irregular, a Faculdade de Direito é maravilhosa, senão a gente não estaria aqui, né? Então a gente agradece a Deus. Mas, doutora, a Faculdade de Direito é tão fraquinha, né? E a gente pode falar de faculdade pública, particular, tudo igual, tudo igual. E ela ensina muito errado, né? Eu falo isso porque eu dou aula na graduação e eu percebo, a maioria dos professores da graduação não advogam. Não advoga porque dá aula de manhã e à noite. Ou seja, à tarde fica lá na sala dos professores corrigindo prova, preparando aula. A gente percebe, né? Então tem A ou B, mas não é atuante. Então a gente aprende muita coisa errada. A gente aprende a invadir, reintegração de posse. Não é. Invadir, se o nosso cliente tem registro, é emissão na posse. Ah, morreu o inventário. Também não. Porque se morreu e deixou um imóvel irregular, para que não vamos fazer inventário? Para gastar dinheiro? Fazer inventário, né? O inventário por si só não regulariza nada, não regulariza o imóvel irregular. Por que não pensar, de tudo que a doutora está me falando, por que não pensar no uso capião? Cada um faz o seu uso capião, extraordinária, daria para usar a soma da posse do pai, né? O direito brasileiro permite, está no Código Civil, está no enunciado 492, ou seja, cada um faria o seu uso capião, extraordinário, do 1238, com a tese da soma da posse do pai, para aumentar essa posse. Isso é possível, a soma da posse pode ser originária, pode ser derivada, dá para somar, onerosa ou não, no caso onerosa, melhor ainda. E daria para usar uma tese nesse uso capião da posse complementar, ou seja, se esse uso capião durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse tempo não é perdido, ele é somado em termos de posse. Eu iria por esse caminho, por quê, doutora? Mais barato, eles vão economizar muito, todos eles, porque não vai pagar ITCMD, e outra coisa, vai fazer um inventário por si só e não vai regularizar o imóvel. Então, são 8, né? 9. Cada um faz o seu. Doutora, olha só. Mas eu iria nesse uso campeão, hein? Por quê? Não dá para fazer coletivo, cada um vai ter que fazer o seu, mas eles vão ter economia. Por quê? Olha que legal. Contrata um topógrafo, faz uma planta só, já separando a área de cada um. Então, queira ou não queira, eles vão ter uma economia. Também em relação até à topografia, se não estiver atualizada. Eu iria nesse caminho, hein? Hoje a doutora talvez possa praticar os honorários, algo em torno de 10 mil para cada um, né? Um exemplo, né? Estou trazendo um pouquinho do valor de mercado. E aí parcela, 30% de entrada, restante parcelado, ajuda todo mundo ajuda a doutora, e seria o melhor caminho para regularizar esses imóveis. Eu iria no uso capião, doutora, com a tese da soma da posse e posso complementar. Eu vi. Arrasou. É, porque muitas vezes, nesse caso, eu percebo que a família talvez seja humilde, né? Não seja muito humilde, mas não tem condições de fazer um inventário, aí banca, né? Acaba arcando com o ITCMD, aí depois não resolve nada. Hoje em dia, na nossa profissão, tem muito palpiteiro, maldoso, né? Advogada que fica falando mal só para pegar a ação. Aí, um exemplo, a doutora faz o inventário, pega o formal de partilha e vai registrar, não vai conseguir resolver, porque o imóvel já tinha resquícios de irregularidade. O cartório vai negar o registro. E aí, dependendo, né, alguém da família comenta com o advogado, não, a doutora fez a ação errada, ou seja, o mundo é muito cruel, né? Por isso eu gosto da mentoria, porque nós somos unidos para se proteger contra a maldade de terceiros, maldade até de profissionais, colegas de trabalho.
Eu iria no caminho do uso capião, muito mais vantajoso financeiramente para eles, para a doutora, mas para eles muito, e vai regularizar, vai resolver o problema, né? Porque é possível fazer. O problema seria fazer um uso capião coletivo, fazer um uso capião onde todos apareceriam no polo. Aí pega um juiz, uma juíza conservador, não tão atualizado, não, tem que fazer um inventário, vocês estão querendo substituir o uso capião por inventário. Mas nesse caso não, cada um vai fazer o seu uso capião. Aquele que é casado e casada, de consórcio necessário. A topografia nós vamos aproveitar para todos, né, para gastar menos, porque cobra uma topografia, já faz para todo mundo. Mas é o típico caso que se resolve muito bem com o uso capião, viu, doutora? E não está difícil de provar posse, mans pacífica, animus domini, não está difícil de provar, né, que a posse é exclusiva, que a gestão é exclusiva. Daria até para trabalhar com o capião ordinário, né? Porque tem um justo título de boa-fé, poderia fazer algum documento retroativo, mas é melhor trabalhar com o extraordinário, porque nós temos uma segurança ampla, porque cabe até a má-fé. Então, por mais que o juiz ou a juíza queira pegar pelo em ovo, não vai conseguir, né? Vai ter que fundamentar muito bem, vai dar muito trabalho e prefere decidir procedente a ação. Agora, doutora, vamos fazer um croquis juntos, porque a doutora vai fazer uma peça de uso capião e, de fato, vai acabar aproveitando para os demais, né? Vai mudar uma situação ou outra, uma data, né? Cada um tem a sua data que acabou adquirindo a posse, mas vamos fazer juntos aqui, vamos fazer um croquis, vamos fazer um rascunho, só para ajudar a doutora? Vamos embora, vamos fazer, porque a doutora, depois a doutora só vai pincelar do jeitinho que a doutora gosta de se expressar, mas já fica pronto, eu quero o seu bem, eu quero adiantar isso para a doutora já ter mais ou menos a coisa feita, né? Isso ajuda bastante. Endereçamento, vamos começar fazendo endereçamento. Aí, eu distribuí uma ação, acho que uns 40 dias atrás, aí não tem vara especializada em uso capião, a vara em riscos públicos que a gente tanto gosta, né? Que pena. Aí é vara civil que nós vamos usar. Vara civil é 880, né? Ou é muito boa ou é muito ruim. Porque a vara civil, o juiz julga direito do consumidor, o juiz a juíza, né? Julga direito do consumidor, divórcio, separação, julga tudo. Quem faz tudo acaba se enroscando, ainda mais o juiz, né? Ele vai acabar se enroscando porque ele vai querer julgar os capião e vai fazer confusão. Mas tudo bem, é o que tem para hoje. Então, nesse uso capião, justiça civil, na verdade a vara cartório civil, vara civil. Qualificação, cada um vai ter a sua, né? Aquele que é casado, esse consórcio necessário, vai incluir a mulher, o marido, aquele que não é, dá para trabalhar separado. Essa peça de uso capião, ela não tem réu, porque é uma ação declaratória. Então nós vamos colocar a qualificação do nosso cliente e o nome da peça. O nome da peça vai ficar assim: ação declaratória de uso capião, ação declaratória de uso capião, judicial, extraordinária, social. Ação declaratória de uso capião judicial, extraordinária, social. E aí nós vamos fazer assim, vírgula, conforme artigo 1238 e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar... agora, acho que é legal. O que é importante a gente fazer nessa peça, doutora? Vamos criar uma preliminar. Das preliminares. Se for o caso, vamos pedir justiça gratuita para esse cliente. E parece ser o caso, né? Então, vamos pedir justiça gratuita. Então, preliminares. Preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 1, justiça gratuita. A segunda preliminar dessa ação, nós podemos pedir prioridade processual. Algum deles possui idade, enfermidade, alguma coisa assim? Então, vamos fugir da prioridade processual. Vamos para a terceira preliminar. A terceira preliminar, acho que valeria a pena pré-questionamento. Nós vamos abrir um tópico do pré-questionamento. O que nós vamos fazer, doutora? Nós vamos mencionar que o direito é notório. Caso a decisão, o julgamento de primeiro grau seja improcedente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar aqui pré-questionado.
para efeitos de recurso especial e extraordinário. Tanto é que o título dessa preliminar nós podemos fazer o quê? Do pré-questionamento para recursos superiores. Aí nós vamos informar que a posse é evidente no Código de Processo Civil e também na Constituição Federal, que a posse é um direito previsto na Constituição Federal e uma afronta à função social da propriedade. De fato, nós vamos trabalhar no quê? Nós vamos trabalhar em cima de um pré-questionamento para recurso especial. E aí a doutora não pode esquecer de falar também que seria uma afronta à lei federal, porque a gente consegue fazer o quê? Nessa peça preliminar, já pré-questionar para recurso especial e recurso extraordinário. Ou seja, nós vamos blindar o nosso processo. Nós temos saída para um lado ou para o outro, entendeu, doutora? Depois a próxima preliminar, então a primeira é justiça gratuita. A segunda preliminar do pré-questionamento. Eu faria uma terceira. Uma terceira preliminar seria da averbação premonitória. Da averbação premonitória. E aí, o que eu faria? A averbação premonitória é necessária nessa situação para evitar dupla venda, tripla venda, porque tudo que envolve direitos possessórios e direitos hereditários, a gente precisa proteger, precisa gerar publicidade, mencionar na matrícula, porque a gente consegue o quê? Consegue se proteger em relação à tripla venda, dupla venda, né? Então ajuda bastante. Então, por mais que as formas de negociar direitos possessórios são diferentes, o direito hereditário é sempre escritura pública, né? Possessórios cabe escritura pública, cabe instrumento particular, e o pai, né, parece que negociava com os filhos sempre por instrumento particular, né? Nada de escritura pública. E, você vê, era inteligente, né? Ele vendia o que ele tinha mesmo, né? Ele vendia o que ele tinha mesmo, que era a posse. Então, vamos fazer isso, né? Vamos trabalhar com o pedido da averbação premonitória, para fazer constar na matrícula. Então, nós temos a preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, do pré-questionamento. Que essa ação é notória, evidente, de uso capião, e caso seja improcedente, é uma afronta à função social da propriedade, dignidade da pessoa humana e afronta à lei federal. Legal. Preliminar 3 seria, então, pré-questionamento. Excelência, requer que seja expedido o mandado judicial e enviado ao cartório para fazer constar na matrícula que existe uma ação de uso capião em andamento para gerar publicidade, evitando dupla e tripla venda, né? Então, seria esse caminho nosso. Eu faria mais uma preliminar, doutora. Eu faria mais uma preliminar que é da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. O que eu traria nesse uso capião? Como é um imóvel que o pai foi desmembrando ali, né? Foi vendendo um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, para evitar confusão futura em relação a essa regularização, eu faria da localização e descrição. Então eu apresentaria direitinho, eu traria o mapinha do Google, a descrição da área maior, eu traria também, e traria também, se possível, se o topógrafo fizer isso, a separação da unidade, do terreno, da fração ideal exatamente. E isso é legal porque a doutora já deixa o tópico aberto e depois só vai mudando de um para o outro. O caso é parecido, só vai mudar as datas de compra e venda e a fração ideal. E aí o que eu faria agora? Depois dessa preliminar, eu faria mais uma, que seria a quinta preliminar, né? Eu faria o pedido da audiência de instrução e julgamento. Eu faria assim, em preliminar, quinta preliminar, do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Eu faria isso. Por quê? Porque a doutora, olha como a doutora é terrível, né? Assim, estratégia bem legal. A doutora já criou a estratégia para chegar em terceiro grau. Se precisar, a doutora já consegue chegar em terceiro grau. Já pré-questionou. E é muito difícil, porque a gente esquece de pré-questionar, a hora que precisa fazer um recurso especial extraordinário, a gente não consegue, não pré-questionou. A doutora já fez na peça. Já mostrou para o juiz que se não julgar direito o juiz, a doutora vai até terceiro grau. Mas para chegar em terceiro grau, em regra, a gente precisa do recurso de apelação. Então, eu pediria do agendamento da audiência de instrução e julgamento. E aí eu falaria o quê? Excelência, é importante, é necessária, é obrigatória a audiência de instrução e julgamento para aprovar a posse do pai e dos filhos. E eu explicaria também, né, da importância, por quê? Porque é uma fração ideal. A regularização é sobre uma fração ideal.
de uma área maior. Então, não é da área maior inteira, é da fração ideal. Eu explicaria isso em plenário para ficar mais fácil, explicaria a importância do agendamento da audiência de instrução e julgamento, que aí pode os próprios irmãos, os irmãos não vão ser escutados, ouvidos como testemunhas, mas como ouvintes. É mais para mostrar boa fé, cooperação, para mostrar, para corrigir uma prova que um ou outro não tenha. Se o juiz não marcar, e é muito comum o juiz ou a juíza não marcar a audiência de instrução e julgamento em uso capião, porque eles querem decidir com base em papel, tá bom também, porque já nos trouxe a tese do cerceamento de defesa, ou seja, se a gente precisar de um recurso de apelação, nós já temos, né? Temos a tese do recurso de apelação. Então, olha que peça legal que está ficando. Ela está blindada, porque se a gente precisar recorrer recurso de apelação, tem tese. Se precisar recurso especial extraordinário, tem requisito, que é o pré-questionamento. Entendeu, doutora? Aí depois eu entraria no quê? Aí sim, aí eu entraria já nos fatos. Nos fatos, eu iria bater no quê? Que a posse é mansa e pacífica, que eles têm animus domini. Nos fatos, eu bateria também outras questões importantes, né? Que a posse é exclusiva, que a gestão é exclusiva, que eles estão nesse uso capião objeto para regularizar um vício registral, que eles querem regularizar, né, o autor, o requerente, os requerentes querem regularizar um pedaço da fração ideal. Eu mencionaria a cessão de posse, né, verbal. Mencionaria a cessão de posse verbal, que é possível, conforme o enunciado 494, somar a posse. Já mencionaria isso já. Aí, finalizou, então, posse não específica, animus domini. Posse exclusiva, gestão exclusiva. Nos fatos, hein? Falaria da função social. Ótimo. Agora sim pularia para o direito. No direito, o que eu faria? Eu começaria igual a pirâmide de Kelsen, né? Eu falaria da súmula 237 do Supremo, que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, vai que alguma coisa acontece, que aparece alguém, pelo menos a doutora consegue trabalhar com qualidade, né? Consegue trabalhar usando esse uso capião como um escudo protetor, como um guarda-chuva, né? Depois eu falaria da função social da propriedade, que eles cumprem a função social da propriedade, até porque a gente já pré-questionou. E aí, depois eu já entraria no artigo 1238 do Código Civil, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que deixa claro que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo. E eu também, doutora, traria esses julgados novos. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com jurisprudência e artigo, né? Para ficar bem completo. O uso capião bem travado, hein? Então, acho que o primeiro ponto que eu traria nesse uso capião seria a soma da posse. Eu traria a soma da posse. Eu deixaria claro que é possível a soma da posse, né? Existe a possibilidade de somar a posse no uso capião, existe a soma da posse originária e derivada, que nesse caso é uma soma derivada, né? O pai vendeu, né, vendeu literalmente a posse através de cessão de direitos possessórios, seja verbal, aqueles que têm verbal, ótimo, aqueles que têm por escrito, né, formalizada, ótimo, que não tem verbal, então entraria da soma da posse. E aí eu mencionaria, né, a possibilidade de somar a posse no Brasil, é real, mencionaria o enunciado 494, que é aquele enunciado que fala da possibilidade de somar a posse, né, mencionaria. E mencionaria o artigo 1242 do Código Civil, que é o artigo que fala da soma da posse, né? Mencionaria esse artigo também. (1242), 1242, que é possível a soma da posse. Aí, o que nós vamos fazer? Esse uso capião, legal a gente bater um papo, talvez,
trazer um pouquinho de jurisprudência. A jurisprudência que eu traria, que é da possibilidade de uso campeão de herdeiro. O juiz tem que saber, mas na prática, né, doutor, eles são terríveis, né? Então, não vão marcar bobeira, não. Menciona esse julgado, doutora, menciona, existe a possibilidade de fazer uso campeão, herdeiro pode fazer uso campeão, e traz o julgado. Anota aí, quer ver? O julgado é o RESP, recurso especial, 1631-859. É possível o herdeiro fazer uso capião com base em decisões pacificadas no STJ, conforme recurso especial 1631-859. Ou seja, o herdeiro que tem a posse exclusiva, gestão exclusiva e posse exclusiva, pode fazer uso capião. Perfeito, que é esse caso, né? Aí eu faria o quê, doutora? Fora isso, eu usaria a posse complementar. A posse complementar é aquela posse no decorrer do processo. Eu mencionaria isso também. O que é a posse complementar? No passado você tinha que ter a posse 5 anos, 10 anos para fazer uso capião. Hoje não. O STJ está mandando bem, viu? Virei fã do STJ, viu? O judiciário que a gente reclama tanto, tão ruim o judiciário nosso, né? Mas o STJ, pelo menos a terceira turma e outras turmas ali, estão fazendo bem. O STJ chegou à conclusão que o prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então dá para a doutora mencionar isso. O prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. E aí a doutora menciona o quê? Menciona o RESP, o recurso especial 1361-226. 1361-226. Aí com isso, o que a gente consegue fazer? Nosso uso capião está blindado, bem blindado, uma petição perfeita ali do uso capião. Tu vai ter um jeitinho de escrever, vai trabalhar em cima disso, aí vamos para o pedido, né? No pedido vamos pedir as preliminares, que sejam reconhecidas as preliminares. Aí repete elas. Fica aqui pré-questionado, né? Que seja feita a averbação promitória, a primeira, justiça gratuita, da localização e descrição do imóvel para ajudar Vossa Excelência, princípio da cooperação, né? Então, fica ali. Do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Aí depois nós vamos fazer assim, no mérito. Aí no mérito nós vamos caprichar, porque tem juiz, ainda mais de vara civil, igual essa, o que ele faz? Ele se perde, juiz se perde. Eu tenho processo de uso capião no Brasil todo. Doutora, vira e mexe, eu atraso tudo que eu estou fazendo, tem que ir para um lugar, tem que ir para o outro, pedir para alguém ir. Por quê? Porque o juiz enrosca. Ele dá o uso capião, mas não faz mais nada. Então o cartório de imóveis fica esperando. E se o juiz não liberar no sistema, ou enviar de forma física, que quase não tem mais, o cartório não faz nada. Então a gente tem que pedir direitinho. Requer a procedência da ação para que seja enviado o mandado judicial, ou expedido o mandado judicial, enviado ao cartório para abertura de uma nova matrícula ou averbação da sentença, gerando a forma originária de adquirir propriedade para todos os fins de direito. Aí a doutora põe do seu jeitinho, mas eu costumo colocar dessa forma, requer que sejam enviados os autos ao cartório, seja digital ou de forma física, para que o cartório possa efetivar a procedência do pedido. Ou seja, o que a gente fez aqui fingindo demência? A gente fez um manualzinho para o juiz ou juíza, para ele não se perder. Aí depois nós vamos fazer o quê? Fazer o pedido da citação do último proprietário que conste na matrícula, da área maior, pode até colocar, citação do último proprietário que conste na matrícula, ou dos seus herdeiros, da área maior. E aí pede a citação então do último proprietário dos seus herdeiros, da área maior, e pede também, doutora, a citação dos confrontantes. A citação dos confrontantes. Lado direito, lado esquerdo e fundos. Doutora, você sabe que no Rio Grande do Sul é comum a citação frontal dos vizinhos da frente. Interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, qual que é o vizinho mais fofoqueiro? É
vizinho na frente, né? A doutora sai toda arrumada para trabalhar. Nossa, a doutora sai arrumada. Será que ela é advogada? Deve fazer outra coisa? O que será que ela faz? Né? Vizinha fofoqueiro. Os vizinhos da frente são terríveis. Então, eu acho legal essa estação frontal, viu? Vê tudo. Né? Ela mora aí realmente uns 10 anos, viu? Né? Mas aí deu, viu? Aí a estação frontal não pegou, igual São Paulo, ainda bem, viu? Na verdade, a citação é sempre do último proprietário que consta na matrícula ou seus herdeiros. E nessa regra, a gente tem que pedir a citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo de fundos, o resto é tudo manifestação. Então, o MP é manifestação, União, Estado, Município é manifestação. Entendeu? O valor da causa é o valor venal, hein? O valor da causa no uso capião é o valor venal. É alto o valor venal, doutora? Ah, tá. A área é maior, né? Então dá para fazer uma avaliação, sabe o que dá para fazer? Faz uma avaliação ao modelo único, e aí um corretor, conhecido da doutora, pode assinar essa avaliação. A doutora precisar, o escritório faz aqui também para ajudar. Faz uma avaliação com o valor que eles entenderem correto, e aí coloca lá 100 mil, 80 mil, e deixa claro nessa avaliação que é a fração ideal do terreno inteiro. Agora, outro ponto também, nós não podemos esquecer de pedir a perícia, né? Pedir a perícia topográfica. Requer que seja nomeado um perito para o levantamento, ou requer que seja nomeado um perito para que seja feita a perícia topográfica. Planta e numeral descritivo. Isso a gente tem que pedir também. Fazer o checklist então. Então, essa peça, endereçamento legal, qualificação, o nome da peça está correto, fundamentação, que é o artigo 1238, o enunciado 492, não tem réu por natureza, porque é uma ação declaratória. Se um juiz atrapalhada pedir, inclua o réu no sistema, aí nós fazemos uma peça, não tem réu, uma ação declaratória, mas requer o andamento do feito, caso entenda que seja feita a inclusão, faça a inclusão do réu de mentirinha. O réu de mentirinha qual que é? O último proprietário que consta na matrícula, ou o proprietário da área maior. Né? Fez as preliminares, foi os fatos, bem fundamentado, os fatos, posse específica nos domini, posse exclusiva, gestão exclusiva, cumpre a função social da propriedade, legal. No direito, nós trabalhamos o 1238, enunciado 492, súmula 237, trabalhamos o RESP do uso capião em andamento, que é válido para computar o tempo, uso capião dos herdeiros, olha aqui o uso capião, hein? Foi lá para o pedido das preliminares, pedido de mérito, bem completo, um manualzinho para ajudar o juiz a não se perder, pede a citação citação dos confrontantes e último proprietário, aí sim, mudando agora, manifestação, União, Estado, Município, MP, e o agendamento da audiência de instrução e julgamento, que já está lá, pode ser lá, pode ser embaixo, tanto faz. E não esquecer de pedir a perícia, né, a perícia topográfica. Ou seja, está bem completo esse uso capião, doutora. Arrasou. Arrasou. Porque aí a doutora, o que a doutora vai fazer agora? Que legal. Os livros, é muito legal, viu? Esse livro aqui, esse é o mais vendido no Brasil, de direito imobiliário. Ele passou doutrinadores antigos. Por quê? Porque alguns livros antigos, né, são caros, muito caros, e quando a doutora abre, você vê que é copia e cola, e é modelo que o autor não usa, não é possível. É modelo, jurisprudência atualizada, do Tribunal de Justiça de Alçada. As pessoas compram, às vezes, os livros porque é grosso e porque tem nome, mas não lê. Porque a hora que lê, percebe que não tem conteúdo.
jurisprudência tribunal de alçada, quanto tempo não existe mais tribunal de alçada? Então, é assustador, né? Você paga caro. Então, esse livro se tornou mais vendido, por quê? Porque ele entrega o que a gente precisa, a prática. Eu estou sempre atualizando ele, mas é um livro muito legal e o custo-benefício é bom. Agora, outro livro que eu escrevi com muita raça, eu falo com muita raça porque nessa época eu dava muita aula fora, então no avião eu ficava escrevendo, né? Como eu não consigo dormir no avião, eu ficava escrevendo. E aí eu peguei praticamente todos os livros que tinham no mercado de prática jurídica e fiz esse livro em cima desses livros, porque eu achava que os livros de prática forense, prática jurídica, deixavam a desejar. É muita coisa que a gente não usa. Então, saiu esse aqui, que é muito legal, doutora. Um exemplo, você vai fazer uma ação de elementos, está aqui. Como atender o cliente, passo a passo, documentação, procedimento, modelo de peça no final, uso capião, ação de despejo. Então, todas as ações, praticamente todas as ações cíveis estão aqui. Então, essa era a ideia. E deu certo, viu? Um livro bem bacana, bem querido. A doutora acha na Saraiva, acha na leitura, nas editoras, na própria editora, promoção, boas promoções. E alguns deles eu tenho no escritório, eu mando autografado também, quando tem aqui, porque a gente ganha uma tiragem de 10 livros. Então, sai uma edição, tiragem de 10 livros. Aí eu mando autografado. Se a doutora quiser, fala com a Camila, eu mando também via correio, tá? E é isso. Parabéns, os campeão arrasou. Eu iria nisso. Eu não faria inventário, porque depois da reclamação é caro. Eu faria os campeões de cada um. É o que vai regularizar. A doutora tem a faca e o queijo, que é a tese da soma da posse na mão. Vai dar certo, vai arrasar. Vai sim. Não, por favor, porque a ideia da mentoria é a gente fazer sempre um croquis, entregar a tese que eu faria, que já deu certo no escritório algumas vezes, que eu menciono no livro, trazer uma ideia de precificação. Por quê? Porque eu quero que você saia daqui leve, eu quero contribuir, né, para fazer o bem mesmo, viu? Por isso, exato, aqui, se eu for Natal, vamos tomar um suco e você vier aqui, vamos comer bolo de fubá, tá bom? Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abração para o produtor e para a família. Tchau, tchau.